salve, meu estudante! Eu sou o professor Marcos Vinícius, teu professor de Geografia da nossa plataforma Gonçalves Dias, para dar continuidade a esse projeto sensacional, meu estudante, que é um preparatório para o Enem 2023. Estamos, a partir daí, resolvendo questões importantes sobre as temáticas que mais são cobradas no certame nos últimos anos e passando, claro, muita dica bacana para ti conseguir, eu sei que vai conseguir, tua aprovação. E em Geografia, estamos nesse momento trabalhando sobre a temática dos recursos naturais e sobre a degradação. E eu te trouxe uma questão do Enem 2020, uma questão bem legal para tu estar atento, pois eu acredito muito que essa temática pode voltar a ser cobrada no Enem 2023, tá? Então vamos lá. Texto motivador. Não vou ler agora, a gente vai analisar ele depois, eu quero ir logo para o comando. Vamos ver o que o comando me diz que pode me ajudar a entender melhor este texto motivador. Texto motivador aqui, cheguei. Comando, lendo com muita calma, aquela dica importante, né? Sempre com teu lápis, com a tua caneta, grifando os termos importantes, colocando em destaque para tu não deixar passar nada. Enem 2020, prova 2, me diz o seguinte: a realidade descrita no texto se estabelece sobre qual domínio morfoclimático? Opa! A palavra-chave é domínio morfoclimático, né? Estamos falando aí sobre a junção dos elementos da natureza, envolvendo, por exemplo, a fauna, envolvendo a flora, né? Envolvendo, por exemplo, questões da vegetação, do clima, do solo, do ciclo hidrológico, né? Todos esses aspectos em conjunto, eles vão criar uma característica de um ambiente. E a essa característica nós chamamos de domínio morfoclimático, tá certo? E ele me diz nas alternativas os seguintes domínios morfoclimáticos: pradaria, cerrado, caatinga, araucária e atlântico. Ele está me falando de maneira geral que não são domínios morfoclimáticos aleatórios, são domínios morfoclimáticos existentes onde? No Brasil, galera, tá certo? Então, o que eu preciso trazer dessa questão? A realidade descrita no texto se estabelece sobre qual domínio morfoclimático brasileiro. O texto vai me dizer, né, vai me dar a referência de algum elemento, de algum processo que vem acontecendo em um desses domínios morfoclimáticos do Brasil, a saber, exceto o Atlântico, que não é um domínio morfoclimático. Entrando nesse aspecto, antes de eu ler o texto motivador, vamos falar um pouco sobre esses domínios, tá certo? Que eu acredito muito que possa vir a cair no teu Enem 2023. Eu te trouxe um mapa, tá, sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. A saber, meu estudante, o Brasil possui 6 domínios morfoclimáticos, de maneira natural, certo? 6 domínios. E as chamadas faixas de transição. Marcos, o que são as faixas de transição? São áreas que vão apresentar 2 ou mais características de domínios morfoclimáticos. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo do domínio morfoclimático da Caatinga, ela vai ter características de clima, de vegetação, o solo vai ser influenciado, consequentemente, a fauna vai se adaptar a essas características que vão formar o domínio morfoclimático da Caatinga. Quando eu falo da faixa de transição, é porque eu vou ter essas características e características de outro ambiente. Então, em uma área eu posso ter 2 características de ambientes morfoclimáticos. Então, eu chamo isso de faixa de transição, que eu vou já abordar contigo com maior propriedade. Falando, Marcos, quais são os domínios morfoclimáticos brasileiros em ordem de proporção? Eu começo pelo maior, que é o domínio amazônico, que está em azul no mapa. Ele está situado na região norte do país, tá certo? É o principal domínio morfoclimático brasileiro em extensão territorial, é o maior, é característico principalmente, meus estudantes, muita atenção, tá? Árvores de grande porte, tá certo? Adaptadas a alta temperatura, principalmente, alta umidade. Nós chamamos, inclusive, isso, com calma, a biologia vai puxar muito isso, a geografia também puxa, tá certo? Nós chamamos de uma floresta latifoliada, vou repetir, uma floresta latifoliada hidrófila. Latifoliada hidrófila. Marcos, o que isso representa na prática? Que é uma floresta de árvores com folhas largas e adaptadas à água. Característica de clima principalmente equatorial, galera, tá? Um clima quente e úmido durante todo o ano, domínio amazônico. Norte do país. Segundo domínio, importantíssimo domínio do Cerrado, galera, situado no centro do Brasil,
se estendendo também por faixas, por exemplo, do Nordeste, chegando ali em partes do Sudeste, por exemplo, de Minas Gerais, partes também do Centro-Oeste principalmente, né, porque ele está no centro do nosso país, tá? É um domínio caracterizado ali por a gente ter árvores mais esparçadas, tá certo? Com troncos e galhos ali mais retorcidos, principalmente pela menor umidade se comparado, por exemplo, com o domínio amazônico. Uma questão muito importante, tá? Que o cerrado brasileiro ele se caracteriza muito com a savana africana. Você pode encontrar em provas fazendo muito essa comparação. Savana brasileira, a savana brasileira é o nosso cerrado, tá certo? Cerrado que vai ter como características essas que eu te descrevi e vou repetir. Árvores um pouco mais esparçadas, um pouco mais distantes uma da outra, algumas de um porte um pouco maior, outras menor, mas principalmente galhos mais grossos e retorcidos devido à menor umidade e temperatura também elevada. Clima predominante é um clima tropical, belezinha? Terceiro domínio, que está de amarelo, é o domínio típico daqui do Nordeste, principalmente do interior do Nordeste, tá certo? Nós temos a Caatinga, também chamada, conhecida de Mata Branca. É um domínio morfoclimático muito característico pela, principalmente, alta temperatura, mas baixo índice pluviométrico, tá certo? Nós temos ali, principalmente, o clima do semiárido brasileiro. E a vegetação vai, consequentemente, ser adaptada a esse tipo, tá? Nós vamos ter uma vegetação adaptada a pouca umidade, seca, tá certo? Principalmente com muitos espinhos, né? Suas raízes são bem profundas para buscar, por exemplo, mais água. Os solos são mais pedregosos, tá certo? Justamente pela menor umidade. Tudo isso característico. Veja como as coisas elas vão se ligando, tá certo? Domínio da caatinga. Os animais, que eu ia finalizar, tá certo? Eles são adaptados justamente a essa característica. Alta temperatura e baixa umidade, no caso, baixo índice pluviométrico, beleza? Domínio dos cerrados. Quarto domínio, muita atenção, nós chamamos de domínio de mares de morro, certo? Muito usualmente, galera, vocês vão encontrar em livros ele muito associado à famosa floresta, tá certo? Mata Atlântica, melhor dizendo, tá certo? A Mata Atlântica, que está situada principalmente no litoral, tá certo? Da região aqui nordeste, mas principalmente do sudeste. Uma curiosidade, o mar de Morros e a Mata Atlântica é considerado o domínio mais devastado historicamente do Brasil, principalmente porque aqui concentra as nossas principais aglomerações urbanas. Muita atenção isso em prova, tá? Pergunta hoje, historicamente, pegando toda a história do Brasil, qual é o tipo de vegetação, o domínio ali mais degradado? É o Mar de Morros, especificamente a Mata Atlântica, porque deu espaço às nossas principais aglomerações urbanas. Vem sendo degradado desde o nosso processo colonial, beleza? Vegetação, Marcos, como é característica? Também árvores de maior porte, adaptadas a um clima tropical, a umidade também ela é constante, muito importante, tá certo? Uma vegetação, uma fauna também, animais, né? Bem diversificada, característica de um ambiente tropical, beleza? Penúltimo domínio, tá? São as araucárias, típicas ali do sul do Brasil, tá certo? Nós temos ali principalmente as coníferas e as araucárias, árvores típicas dessa região. Nós temos árvores de tronco mais fino, topo alto, né? E principalmente árvores mais pontudas. Uma curiosidade que as provas gostam muito de cobrar, relativa às araucárias, é que elas são chamadas de floresta acicule-foliada. Vou te repetir. Floresta acicule-foliada. Por quê, Marcos? Porque as suas folhas, apresentam como se fossem em forma de agulhas. É só tu lembrar, por exemplo, do pinheiro, né? Típico, a própria araucária, por exemplo, você vai ter essa característica. Marcos, como é, por exemplo, a região do clima? Nós já temos um clima ali de transição de um clima tropical para um clima subtropical. As temperaturas variando ao longo do ano, períodos de maior temperatura e períodos de temperatura mais baixa. Belezinha? E por último, o nosso último domínio, o domínio das pradarias, que também são chamados de pampas gaúchos, tá? Estão situados principalmente lá no sul do nosso país, tá certo? Característico ali por um relevo bem plano, bem suave, tá certo? Também chamados ali de coxilhas. Clima, Marcos, clima ali muito adaptado já a um clima subtropical, onde as temperaturas variam já também, temperaturas que já caem mais. É um domínio que vai apresentar as maiores amplitudes térmicas, ou seja, variação entre a temperatura máxima e a temperatura mínima no decorrer do ano, belezinha? E por último, o que tu está vendo de branco são as faixas de transição. E como eu te disse, são áreas onde tu vai ter 2 ou mais domínios, características dominando. Eu vou te citar 2 faixas de transição muito importantes. Uma aqui situada no Maranhão, tá certo? A Mata dos Cocais, gente. A Mata dos Cocais é um domínio de transição. Transição entre quê, Marcos? Entre a região do Cerrado, da Caatinga
e da Amazônia. Se você for prestar aqui atenção no nosso estado, ele é um estado muito de transição. Se tu vai para o lado, por exemplo, de Caxias, Timon, próximo ali do Piauí, tu já tem características vegetacionais e climáticas muito próximas do que é a Caatinga. Se tu vai, por exemplo, para o sul do estado, para regiões de Balsas, tu já tem características mais próximas do que é o Cerrado. E se tu vai, por exemplo, para Governador Nunes Freire, para Maracassumé, já para o lado, para quem vai do Pará, tu já tem características vegetacionais muito mais próximas do que a floresta amazônica. Então, aí um domínio de transição. E o outro muito famoso, tá certo? Situado aqui na região central do Brasil, tá? O Pantanal. O famoso Pantanal é um domínio de transição. Ele vai ter características tanto, por exemplo, de áreas de cerrado, quanto também de áreas de floresta amazônica. Belezinha? Ufa! Eita, Marcos, muita coisa. Pois é, passei bastante informação para ti. Agora vamos para a questão. Agora fica mais fácil da gente respondê-la, né? Enem 2020, vou ler o texto para ti com calma e aí a gente vai conseguir identificar fácil agora a resposta. Em Goiás e Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso são áreas que estão situadas onde? No centro do país, olha bem, tá certo? Só aí eu já consigo pegar, né, a dica da questão. As modificações dependeram fundamentalmente de novos manejos aplicados à terra. Está falando ali sobre a adaptação da agropecuária, né? Acima de tudo, porém, o desenvolvimento regional deveu-se a uma articulada transformação dos meios urbanos e rurais, a serviço da produção tanto de alimentos básicos, como o arroz, por exemplo, quanto de grãos para consumo interno e exportação, como a soja. Estamos falando aí, meu estudante, sobre principalmente, tá certo, a agropecuária, o crescimento dela, onde, Marcos? Crescimento na região central do país. E ele pergunta, a realidade descrita se estabelece sobre qual domínio morfoclimático? Ora, qual o domínio situado no centro do nosso país? É o domínio do Cerrado. O nosso gabarito é a letra B. Viu como ficou fácil? Te fiz essa explicação maior sobre os nossos domínios morfoclimáticos, depois tu revisa com calma, faz a pontuação sobre eles, é muito importante, tá certo? Estudar esses domínios e as suas características gerais, porque depois fica fácil para tu confrontar essas tuas informações prévias com o texto motivador. Então, questão do Enem 2020 resolvida. Respira, meu estudante, porque a tua aprovação tá chegando. É isso aí, Plataforma Gonçalves Dias, valeu, um abraço a todos. Vamos para cima!